o EJA. Então, já estava isso aqui, né? O nosso estágio 1 é no ensino fundamental, segunda fase, tá? Que engloba lá a antiga quinta série, hoje o sexto ano, até a antiga oitava série, que é o nono ano hoje. Então, do sexto ao nono ano. E o EJA é um pouco diferente, tá, pessoal? Na primeira fase aqui, do ensino regular, seriado, são os professores de pedagogia, que é aquela primeira série, segundo ano, terceiro ano, tá? Então, não cabe muito ali professores de outra área, embora alguns colégios até colocam, né? Mas não é comum. Por isso que ficou segunda fase aqui, que daí sim é cada professor na sua área mais tranquilo. Agora o EJA é um pouco diferente, tá? Como é mais curto o curso, então pode entrar o EJA tanto da primeira fase, tem que ver como é que é organizado isso, tá? Primeira fase e segunda fase, no EJA, tá? Que é educação de jovem e adultos, então é mais fácil lidar também, são crianças, tá bom? Então aumentou essa opção aí, demanda dos alunos, porque às vezes só tem um período da noite, e a noite geralmente é EJA, ok? Então, tá aqui, eu coloquei um pedacinho do manual, vou atualizando o manual, e aí já tá aqui, né? Mas mesma coisa que eu acabei de falar, o EJA e ensino fundamental. Bom, mais uma opção aí, para quem ainda não escolheu escola, diga-se de passagem, quem não escolheu, o pessoal tem que correr, tá? O nosso tempo tá indo. Então fica aí, ó, ensino fundamental, segunda fase, mais uma vez, para ficar bem claro, sexto ao nono ano, e ainda tem o EJA, que você pode fazer sendo ensino fundamental, qualquer fase lá do EJA. Tem que ver como isso é organizado nas escolas, tá bom? Que é jovens e adultos. Isso foi o que mudou no manual do estágio. Bem simplesinho, mas essa opção. Em relação ao convênio, pessoal, tá dando muita dor de cabeça, tá? Só relembrar algumas coisas que eu já falei rapidinho nas outras aulas, mas é bom entender. Primeira coisa, para você entrar numa escola, poder fazer o estágio, tem que ter um contrato. Isso é do mundo jurídico, direito, tá? Assim como você for trabalhar numa empresa, você vai ter o seu contrato de trabalho, onde vai estar previstas as horas, o seu salário, o que você vai fazer, tá certo? A mesma coisa, só que isso é firmado entre escola e UFT. Então, a escola é obrigada a fazer isso. Por exemplo, fui numa escola particular, tem pertinho da minha casa. Eles não é obrigado, falam, não, a gente não quer fazer isso, a gente não vai. Pronto, não tem o que fazer, tá? Procurar outra escola, ok? Então, por isso que eu falei desde a primeira vez, é importantíssimo que vocês vão à escola, consigam conversar com o diretor, um coordenador, até um professor mesmo que já tem contato lá dentro, oh, me ajuda, tá? Vender seu peixe, pessoal, o famoso jeitinho brasileiro, né? Tudo é conversar, estou precisando muito, me ajuda aí, tá? Porque tem essa burocracia, de novo, que é o UFT que coloca, a gente não pode tirar. Então, terceiros pode não querer fazer isso, tá? Mas se você souber conversar, vai ser tranquilo. É claro que nas escolas públicas isso é mais tranquilo, né? Municipal, estadual, tá bom? Então aí vai depender de como você vai se apresentar, de como você vai conversar, tá bom? O que você pode fazer enquanto estagiário é adiantar as tratativas, né? Explicar, ó, tem que assinar esse contrato, tem a lei tal, que fala sobre isso, tá lá no manualzinho do estágio, tem todas essas dicas para vocês, tá? Então me ajuda, que eu tô precisando, tal, ok? E depois, lá na frente, se a escola fala assim, não, eu quero te ajudar, por exemplo, mas eu preciso de informação sobre o contrato, afinal de contas é um contrato, eu estou na dúvida. Aí é o setor da UFT, tá, pessoal? Se a escola, né, já tiver uma equipe jurídica, por exemplo, vê lá, lê a minuta, não tiver dúvida, vai adiantar. Aí você pode, ou você é aluno, isso a gente já tinha conversado já, só relembrando, tá? Mandar para esse e-mail aqui, dar uma olhada direitinho no e-mail, porque às vezes tem uns S, a gente esquece, igual isso aqui, tá bom? Pode colher aquela documentação, já está lá no site há um bom tempo, no ABA, e enviar isso aqui, tanto a escola ou você, depende de como você vai conversar. Se a escola não quiser, aquilo que eu falei, eu quero fazer o contrato, mas não quero fazer desse jeito, quero assinar esse convênio, mas eu quero que a UFT entre em contato, mande ofício, eu quero uma coisa mais oficial, mais formalizada. Aí esse pessoal aqui, ó, que vai fazer isso, tá? Vai entrar em contato. Só mais claro, né? O UFT é muito grande, tem contrato com várias escolas, os cursos, pedagogia, o curso de vocês, outras licenciaturas, tá bom? E é óbvio que o volume de serviço é muito grande. Então, o pessoal do setor pode demorar um pouquinho. E outra coisa, você tem que mandar os dados, né? Se identificar, eu sou o aluno tal, do curso tal, tá certo? Quero fazer estágio nessa escola, não tem convênio, e estou enviando os dados, nome do diretor, e-mail, telefone, para esse pessoal conseguir entrar em contato com ele. Bom, e às vezes está faltando um pouco disso, né? Alguns alunos, que eu fui na escola, tá, eu não consegui. Só que não fala mais nada, só fala muito genérica, e não tem como eu, professor, orientador, ou o setor, entrar em contato, tá? Então, sempre lembrar disso, ó, você vai ter que mandar o nome da escola, obviamente, né, ó,
O responsável geralmente é o diretor. Estou colocando genérico, tá, pessoal? Porque pode ser uma escola particular, pode ser pública, tá bom? E-mail. Dados, né? Como se alguém pedisse para você entrar em contato com alguém e combinar alguma coisa, né? Então você tem que ter esses dados. E aí o setor ou eu posso entrar em contato. Geralmente é o setor, tá bom? Vai entrar em contato, pode colocar já o nome do supervisor, que é o professor que vai te orientar lá, né? O supervisor, tá? Quanto mais dados, melhor. Nesse ponto, até orientei, já passei para os tutores, tá bom? Uma planilha para colher todos esses dados. Aí, mando para o setor, tá aqui, todo mundo já está sabendo, já está há muito tempo, vou até colocar aqui, ó, Paulo Oliveira, tudo junto, @ uft.edu.br. O e-mail, Paulo Oliveira aqui da UFT, igual de vocês, tá? Que daí eu sei o que está acontecendo. O aluno tal, quer fazer estágio na escola, não tem, e eu vou ficar falando, ó, fez, não fez, cobrando o pessoal, mas é óbvio que eles têm a demanda deles também, não vai ser muito rápido isso, né? Eles falaram 10 dias, mas pode ser que demore um pouco mais, nessa média aí, tá bom? E aí, de novo, pessoal, vocês entendendo o processo, você sempre tem a opção, agora vem um legal, ó, notícia nova, até coloquei em vermelho para ficar bem tranquilo. Em 2023. Então, ou seja, qualquer escola estadual você consegue fazer, tá? Então, se você não tem opção com convênio, procura uma escola mais próxima da sua casa. É sugestão, pessoal. Não é obrigado a ser na escola estadual. De novo, pode fazer em qualquer escola. Mas a sugestão, se tiver uma estadual mais próxima, aí é mais tranquilo, porque já tem esse convênio. Então, você vai pular essa parte, tá bom? Mas é esse todo jeito de os mesmos dados que eu falei, não da escola, cidade, a diretoria regional, o estado é muito grande, então cada escola está associada a uma diretoria, a uma superintendência, tá bom? O nome do professor, que vai ser o seu supervisor, você vai assistir às aulas, vai planejar junto, tá? O que vai ficar responsável por você dentro da escola. E mandar esses dados, tá? Para o seu tutor, ok? A gente sempre está trabalhando assim, os alunos com o tutor, porque o tutor está mais próximo de vocês e tem menos alunos. E aí depois o tutor fala comigo, senão eu vou ter que ficar respondendo 90 alunos, 80 alunos, é muito difícil, tá? Então, questão de organização, hierarquia mesmo. Então, os tutores já estão orientados, já têm autonomia para fazer bastante coisa, tá? E aí, nós vamos mandar um ofício para as diretorias regionais, por isso tem que constar lá, ó, na planilhazinha, solicitando que libere você por estágio. E aí, é com eles lá. Só lembrando também, pessoal, que tem as normas das diretorias, das escolas, né, da Secretaria da Educação, então a gente está lidando com muita coisa ao mesmo tempo, tá? Então não é só o professor Paulo que resolve, não é só o tutor, não é só a FT, tá bom? Então tem diretoria, por exemplo, ficar bem claro que eles exigem só um ofício, tem diretoria que exige um ofício e um plano de estágio, e a gente está tentando resolver isso o mais rápido possível, mas quem vai nos fornecer da escola, cidade, de novo, muito claro, nome do professor supervisor, tá? São vocês, sem isso a gente não consegue fazer nada aqui. Chegou com o seu tutor, ele me manda, ó, oh, professor, tá aqui, vamos fazer o ofício, já faz o ofício no mesmo dia, manda lá, e aí é com eles, né? Eles vão receber o ofício, então eu tô colocando sempre o e-mail do aluno para saber o que tá acontecendo, para acompanhar, e aí vai te dar um termo, aí cada lugar vai funcionar de um jeito, de novo, não tem regra geral. Vai te dar um termozinho que você vai à escola, ó, me liberaram aqui, a diretoria regional, quero fazer estágio. E a escola vai falar como que faz, tá? Aí, de novo, muito aluno tá perguntando as coisas como se o professor Paulo tivesse a resposta para tudo. Eu não sei como que funciona a escola, como funciona a diretoria. O máximo que a gente pode fazer aqui, do lado de cá, é entrar em contato, perguntar. Já fiz isso algumas vezes, mandei e-mail, mandei ofício, tá bom? Mas aí vocês vão indo atrás e perguntando, tá? Tem que saber tirar a informação do povo também. Deixa eu só ver aqui. Todas as escolas têm convênio, mas em algumas informações de site não estão atualizadas. Infelizmente, ninguém que a gente entre em contato resolve. Outro problema, já já vamos chegar nesse, tá, Márcio? É bem sério isso aqui, mas a gente vai resolvendo devagarzinho, um por um, tá, pessoal? Então, ó, já já vou responder pontualmente a dúvida da Márcia. Ainda tem isso, né? Às vezes você chega na escola, tem, mas aí vai lá no site, que é outro setor, tá bom? Mas vamos primeiro fechar essa parte aqui, tá? Teoricamente, as escolas da rede estadual têm um convênio. Então,
vocês podem fazer, tá? Aí eu, como professor, estou dando a garantia. Se a escola tem um estágio, está dando problema no estágio, a gente vai tentar resolver aqui. Você faz na escola aquilo que eu falei já para chegar lá, né? Pega um termo físico e pede para assinar. Explica, ó, tá dando probleminha, o professor está resolvendo, o setor lá. Posso começar? Só assina aqui para eu começar a fazer minhas atividades, depois a gente atualiza lá. Daí já é outra coisa, tá bom? Então, mas fechando aqui, pessoal, a regra geral, né? Nesse caso das estaduais, só das estaduais. Mandar esses dados para o tutor e eu vou entrar em contato com o pessoal, mandar e-mail, mandar ofício, tá bom? Só lembrar que cada diretoria tem as suas maneiras de trabalhar e a gente tem que respeitar. Eu não posso chegar lá e falar, oh, libera aí de qualquer jeito. Às vezes é um ofício, igual eu falei, às vezes quero um plano, às vezes eu vou ter que entrar em contato com o Zap, tá bom? Mas faz parte da vida, é isso, né? Já foi-se aquele tempo, até comentei com vocês, o último estágio antes de vocês, eu trabalhei em 2016 a 18 eu estava nessa disciplina em outro curso. Era bem mais simples, mas fazer o quê? Mudou, né? A nossa preocupação era isso, o que eu vou fazer na escola, o que eu vou planejar, né? Qual que é o projeto? Hoje tem essa burocracia antes. Infelizmente, eu não posso, né, tirar isso. É norma maior do que a minha autonomia como professor. Tá bom? Então, o procedimento. Eu até resumi o que eu estou fazendo, pessoal, tentar ajudar vocês, tá? Resumindo as coisas, colocando mais informação, deixa eu abrir o roteiro que eu fiz aqui, ó. Tá lá na aula 4, eu não vou ler tudo aqui, só vou mostrar aqui. Deixa eu só compartilhar aqui. Daí vocês vão ver. Tá lá na aula 4, tá? Só tô colocando aqui, só para ir mostrando algumas coisas aqui. Aí, de novo, paciência, tentem resolver. Inclusive, não fiquem chateados, que isso é normal, pessoal. Não é só aqui no estágio, não. Todo mundo que trabalha hoje em órgão público é assim. Na Secretaria do Estado é assim também. Se alguém passar lá na frente, Deus queira que sim, no concurso. É normal essas burocracias, infelizmente, tá? Então, tá aqui o roteiro, não vou ler tudo, mas tá lá, ó, já atualizei no dia 2, né? Se tem convênio, tudo certinho. E aí, o que tem de interessante aqui, pessoal? Coloquei alguns sites, ó, por exemplo, esse aqui do YouTube, deixa eu já mostrar, onde tem bastante dica do site. Aí, outra coisa, de novo, acabei de falar, né? Primeira vez que eu tô lidando com esse sisteminha. Também não sei responder todas as perguntas dos alunos, até porque ainda vocês vão tentar tirar com o tutor, claro, também ele não vai saber, provavelmente, alguma coisa específica. Tentar mexer, conversar com os colegas, né? Estou em contato com uma aluna para a gente gravar um vídeo, ela mexendo, eu tentando ajudar. Vai ser a primeira vez que eu vou ter contato com o portal do aluno, tá bom? Que é diferente do meu, deixar bem claro. Então, por isso que eu falo, não fique triste, não fique chateado se tiver alguma dúvida, o tutor não souber, eu não souber. Aí tem a equipe lá, já vou falar que a Márcia adiantou. O problema é que a equipe que atenderia os alunos, aí já é norma interna da UFT, não atende o pessoal da universidade aberta, dos cursos à distância, só do curso presencial. Aí também não cabe ao professor Paulo ir lá obrigá-los, não posso, pessoal, né? Entendeu? Descobri isso agora, recente. Normas da gestão, direção que resolveu isso, enfim, né? Aí são coisas que vocês podem reclamar oficialmente para a coordenação geral da OAB, falar essas coisas. Eu já fiz uma reclamação formal, já pedi reunião com o pró-reitor, com a gestão da OAB. Estou tentando resolver, mas, de novo, não sou eu que resolvo isso, né? Mas é óbvio que, estando solidário com vocês, sei que é muito complicado, estou tentando resolver. Não deveria ser assim, mas, infelizmente, está assim. Deveria o setor atendê-los. Tá tendo dúvida? Eu vou te ajudar. Eles que sabem mais disso, eles trabalham com isso há muito tempo, mas, de novo, por uma organização interna, o setor, que é a central de estágio, não vai atender os alunos da UAB. Nada impede que vocês mandem um e-mail, mandem um zap, descubram o telefone lá, liguem, tá? Dica, não é malandragem não, só fala que é distância, pessoal. Fala, eu sou aluno do UFT, tô mexendo no SAG, e tô com esse problema aqui. Aí se ele te perguntar o curso aí, não vou falar para vocês mentir, aí fica a critério de cada um, tá? Mas vai resolvendo desse jeito. Por enquanto não é o ideal, mas, de novo, até ter essa reunião, falar quem que vai respondê-los, é muito complicado eu tomar algum posicionamento aqui. Que eu posso falar, se eu fosse um aluno, no lugar de vocês, ligaria lá na central do estágio e omitiria que era aluno à distância. Bem simples assim, tá? Só aluno do curso aí, estuda aí, tô com dúvida aqui, pronto, e tenta ver se vai tirar. Não sei se vai funcionar também, né, pessoal?
não sei o que vai acontecer. Mas, enfim, é um problema muito sério do UFT, a gente está tentando resolver. O que eu posso fazer, de novo, mais uma vez, para ficar muito claro, é mandar e-mail, solucionar, perguntar, fazer reunião, mas, obviamente, isso demora, tá? Mas estou tentando correr atrás. Segunda opção, que eu acho que é a mais viável, vocês tentarem, como alunos do curso de computação, né? Para vocês terem já mais facilidade, inclusive, que o professor. Já falei isso uma vez, eu sou licenciado em matemática. A parte de computação não é a minha área de atuação, né, final, digamos assim. Claro que eu estou no curso, entendo um pouco, como curioso que sou, tá bom? Mas aí vocês estão formando para isso. São coisas que vocês vão resolver várias e várias vezes na formação. Inclusive, vocês vão auxiliar nas escolas, os alunos, exatamente nessas dúvidas mais voltadas para tecnologia. Mas é assim mesmo, pessoal. Tá? Infelizmente dá trabalho, às vezes tem que assistir manual, às vezes tem que tentar fazer de um jeito, tentar fazer do outro. Troca zap com os colegas. Quem conseguir, né, fala com o colega, joga no zap, tá bom? O curso de vocês, né, a parte de computação, tem muito essa ideia das redes sociais, né, do pessoal montar as equipes, os fóruns, trocar informação, tá bom? E aí já é um bom momento para vocês começarem a pensar nisso, se organizar os fóruns de dúvidas, tá bom? Se organize do jeito de vocês aí. O final é o quê, pessoal? De novo, vai ficar muito claro, essa parte da burocracia nem faz parte da atribuição do professor Paulo Alexandre. O que eu estou fazendo como solidariedade é tentar ajudar o máximo possível. Estou reunindo com os tutores, estou conversando com o pessoal do UFT para resolver isso dentro do nosso estágio, né? Mas aquilo que eu falei. Por isso, voltando aqui, ó, para a gente não perder o foco, deixa eu só voltar aqui, né? Então, aí já termina essa fala, tá? Tá aqui as dicas naquele roteiro que eu falei, ó, tá lá na aula 4, tá? Inclusive o e-mail dos outros setores. O pessoal já entrou em contato comigo, alguns alunos falando que entrou em contato, eu falei com o pessoal, e realmente está tendo uma desinformação aí. É muito ruim para a UFT, mas está acontecendo, tá, pessoal? O que eu posso fazer em nome da UFT, em nome do professor Paulo, é pedir desculpa e um pouco de paciência e pedir para vocês não desistirem, tentar que realmente assim. Vocês começaram agora, na quarta semana, eu já estou, antes de iniciar a aula, há uns 2 meses, tentando resolver esses problemas, adiantando, poderiam aparecer, mas infelizmente tem coisa que a gente não consegue. Gostaria muito de poder ajudá-los mais ainda, mas tem coisa que realmente não está ao meu alcance, tá bom? Agora, para a gente finalizar essa parte do convênio, tá, pessoal? Ó, quando a escola não tem convênio, né, eu até criei uma situação hipotética, estou lá numa cidadezinha muito pequenininha, longe, para sair tem que pegar barco, balsa, não sei, e não compensa. Só tem uma escolinha lá que tem o ensino fundamental, mas a escola também não tem computador, não sei, o diretor não quer, ninguém quer fazer nada lá. Eu posso fazer o estágio? Eu falei aqui, né? Ó, só repetindo, não é indicado, tá bom? Mas também não é proibitivo, não é indicado. Por quê? Pode dar problema lá na frente de novo, outro setor, a Prograde, né? Na hora de formar, puxa, não tá no SAG, deu problema aqui, não vai fechar lá o seu currículo, que a gente chama de integralização. Deixar bem claro aqui, tá bom? Mas, na minha disciplina, a nota você vai ter, nesse caso. E esse caso é exceção da exceção da exceção. Eu falei, cada caso eu vou sentar, analisar e ver por que aconteceu aquilo, tá bom? O exemplo, tentei, mandou documentação do convênio, o FT não respondeu, a escola não respondeu, o aluno não tem culpa disso, mas eu tentei, professor, tá aqui o e-mail, eu mandei, por isso que é importante vocês se organizarem, irem atrás, mandar e-mail, pensar nessa parte de formalizar, deixar o tutor ciente, daí é claro que eu não vou penalizá-los por um erro que não é de vocês. Professor, eu fui na última semana e não deu tempo, aí tive que fazer desse jeito aqui, aí é óbvio que eu não vou aceitar, tá bom? Então, tem a documentação na aula 4, aqui, ó, tá no roteiro aqui, no mesmo documento. Deixa eu mostrar mais uma vez, para ficar bem claro aqui na aula, ó. Bem aqui embaixo, ó, tá? Nesse endereço aqui, tem uns formulários lá que você pode preencher, tá bom? No lugar desses sisteminha que a gente está usando. Mas, de novo, pessoal, deixar muito claro, a regra, isso não é o professor Paulo Alexandre, a regra é o SAG, tá bom? E aí, de novo, vou te dar nota? Vou, com certeza. Você fez, pessoal, assisti a aula, tá aqui, fiz a ficha, fiz o relatório, fiz o projeto, a nota da disciplina você vai ter. Aí já é questão de gestão, tá, pessoal? Agora eu tô falando, questão de sistema de informação lá, banco de dados, não tenho controle nisso. Então a regra é usar o SAG, fazer convênio. Se não conseguir, espero que seja a minoria da minoria da minoria, a gente vai analisar caso por caso. E só outra coisa, né, lembrar que o professor Paulo Alexandre tem 80 alunos, mais ou menos, ou quase
90, nem lembro o número, mas é mais do que 80, com certeza. É muito. Quando virar exceção, já não é exceção, tá bom? Aí, de novo, por que não tem essa opção aqui, ó? Quem tá no Tocantins, deixa eu só abrir aqui de novo aqui. Tem a opção das escolas estaduais, ó, tá? Então, dá prioridade para isso daqui, ok? De novo, não é mais aqui comigo. Se depois, se eu não conseguir, fiz, vai ter a nota no portal do aluno, no portal do professor, mas lá na frente pode ter esse probleminha aí, tá bom? Aqui chegamos na pergunta da Márcia, né? O SAG. O preenchimento do SAG é a obrigação do aluno. De novo, o FT que colocou isso não foi o professor Paulo Alexandre, tá bom? O tutor e o orientador, que no caso sou eu, o tutor está perto de você, pode ser o online, pode ser o que está no polo, pode ajudar. Mas, de novo, a gente nem consegue fazer tudo, pessoal, porque é você que tem o seu login, sua senha, o que você vê, a interface é diferente do que eu vejo, tá? Alguns dados é você que vai ter, tá bom? Mas é claro, se quiser sentar com o tutor, fazer alguma coisa, a gente tenta, mandar para mim, eu vou tentar resolver também, tá bom? Aí, erros no SAG, ó, cheguei no ponto que eu estava falando já, é outro setor, né? Inclusive, me falaram da data, eu mandei o e-mail, conversei com o pessoal, já resolveram, né? Já resolvemos um probleminha, tá tentando resolver, tá bom? E aí, é sempre importante essa conversa. Você fala, não adiantem, não deixa lá para as 2 últimas semanas, sempre adiantando, tá bom? Avisar o tutor, orientador, que sou eu, e aí, era o site da RSQ aqui, ó, primeira informação que passaram lá, central de estágio, aí de novo, para ficar bem claro, pessoal. Conversando com o pessoal essa semana, nas reuniões que eu fiz, eles falaram isso, ó, tem uma organização aqui, interna do FT, que a central de estágio não atende o pessoal da UAB. Não é só o curso de vocês, todos os cursos que é da UAB, que é cursos à distância, tá bom? E aí também não tem o poder de fazer mais nada em relação a isso. A única coisa que eu pedi, então, vocês indicam alguém que vá resolver o problema dos alunos. E aí tá nas tratativas, eu vou cobrar de novo essa semana, mas de novo, não esperem, tentem fazer, tá bom? Porque a gente tem essa obrigação aí, ok? Aquilo que eu falei, pessoal, se você faz tudo, fui à escola, peguei os dados, mandei para o tutor, mandei o e-mail, entrei no site, tentei fazer, não consegui, bola para frente. Chega lá, aquela parte que eu falei. Ó, tá dando problema ali, então assina aqui para mim, eu vou fazer o estágio, depois a gente vê essa parte aí. Aí já não é mais problema seu, totalmente diferente. Se você fica parado, não vai atrás da escola, não sabe onde vai fazer estágio, aí nas 2 últimas semanas, os últimos dias, vai lá correndo, assiste qualquer aula, escreve qualquer coisa. É óbvio que você vai reprovar, tá bom? Então, é claro que a gente está aqui, a gente sabe dos problemas que vai acontecendo, ok? Fica faltando só isso daqui para eu indicar para vocês aí durante a semana o quão rápido eu receber a resposta, tá bom? Eu vou passar para vocês. Dica, né? Tem um e-mail lá atrás que eu falei, por enquanto, vou mandando para esse e-mail aqui, ó, até para documentar, tá, pessoal? Eu sei que é chato, mas, de novo, é a vida moderna, a vida com a tecnologia. Tanto é que o curso de vocês existe hoje por conta disso, senão não precisaria de uma licenciatura em computação, se não existissem esses problemas, né? De novo, vocês estão estudando, formando-se professor, exatamente para entrar nessa parte, né? Muitos professores não dominam isso, muitos alunos não dominam, tá bom? E aí precisa de alguém com uma fluência maior na tecnologia para tentar ajudar nisso aqui, tá? Então, digamos assim, o problema não é tão ruim, porque se fosse tão ruim, não precisaria do curso. Se fosse algo muito simples de resolver, não precisaria nem estudar isso, né? Seria algo bem intuitivo, tá? Então, vamos tentar olhar pelo lado menos ruim, digamos assim, né? O problema que está dando, digamos assim, a oportunidade de fazer o curso, de ter uma graduação, ok? O supervisor, o diretor, né? É uma parte chata que, de novo, ó, é cheio de problema, pessoal, sendo bem sincero com vocês. Se dependesse do professor Paulo Alexandre, até um desabafo. Não, eu não pediria para usar o SAG, né, como professor. Não precisa, manda no ar, os documentos e tal. Tava ótimo, como eu sempre fiz antigamente. Mas, de novo, também, né, sou funcionário, sou servidor, tenho que seguir as regras. Uma parte chata é que o seu supervisor, tá bom, o seu professor lá da escola, e o diretor, outro responsável, não sei se é. Aí cada escola é de um jeito, é diretor, pode ser o secretário da secretaria, tá bom? Eles devem assinar também lá no site, tem um lugarzinho lá. Por isso que eu mostrei para vocês aqui, ó, tem o YouTube aqui, ó, deixa eu ver o site do YouTube, para mostrar para vocês os vídeos, né? Meio que por cima. Ensina tudo aqui, tá? Ó. Então, como cadastrar supervisor, como cadastrar o representante, e aí é óbvio que o pessoal do outro lado vai ter que ter um tempo, sentar, seguir essas orientações. Eu não vou ligar o vídeo aqui, mas vocês assistam. E é bom que vocês estejam aptos, né, a chegar com o professor, se precisar eu posso ajudar,
sentar do seu lado aqui, tá? Aí a conversa, pessoal, sei que é muito chato, igual eu tô falando, eu tô, para ser bem sério, muito triste com essa situação, eu não queria que fosse assim, tá? Mas é o que a gente pode fazer, né? E aí você fala, sinto muito, mas eu não vou fazer isso não. Aí você tem um problema, relata, ó, tô na escola, tem convênio, tô no estágio, o professor não quer fazer. Resolvam aí, joga para nós aqui, e eu vou jogar para frente também, tá? Enfim, é importante que tentem fazer as coisas, obviamente, mas aquilo, sendo bem claro, pessoal, que não depende de vocês não podem obrigar. Não posso obrigar o professor, supervisor, ir lá, assinar, preencher relatório. E a UFT, infelizmente, colocou essas obrigações. Vou explicar para vocês bem claramente, para vocês entenderem o que acontece. Quando você assistir esse vídeo, você vai ver que o SAGE, ele é genérico, tá? Ele é para escola, para empresa, e muitas empresas têm interesse no estagiário, por exemplo, empresas de engenharia, tá bom? E aí o pessoal corre atrás disso aqui, para eles é tranquilo, porque eles vão ter algum interesse, às vezes até ganho financeiro, sendo bem claro, e a escola, principalmente municipal e estadual, não, na verdade, é um favor, eu estou falando isso desde o começo, né, que a escola, o professor faz, para você conseguir integralizar seu curso. Por isso que é muito chato ficar pedindo essas coisas. Mas, de novo, deixar pela milésima vez, reiterado, que não é norma do professor Paulo Alexandre, portanto, se não foi eu que criei, não sou eu que posso quebrá-la, tá? Então, é norma da UFT para todos os cursos, tá bom? E aí, tem que dar um jeito de fazer, e cada um vai conversar, vai lá, tá bom? Com o diretor, com o professor, tá? Sei que é muito chato, mas é o que tem que fazer. E aqui tem os vídeos que você faz, né? Que você vai assistir para dar dica pro pessoal. Tem um cadastro do representante, que é o da escola, diretor ou a secretária, depende de quem eles vão indicar, e do supervisor. Esses dois que são muito importantes, tá? E lá na frente depois tem a questão dos relatórios, isso a gente vai ver para depois, tá bom? Para a gente começar a andar. Então, o que o nosso plano aqui, pessoal? A gente está adaptando o plano, claro, né? O ideal é que a gente já estivesse na sala de aula, assistindo, interagindo com o aluno, professor, mas enfim, vamos para frente um pouquinho. Então, tentem fazer o máximo esforço lá do convênio, do SAGE, mas se travar, por exemplo, até nós estamos aqui no dia 5, dia 10, 12, faz aquilo que eu falei. Fala, ó, professor, eu preciso começar aqui, pode assinar esse termozinho aqui, bem simplesinho, deixa eu abrir o termo para vocês verem aqui, ó, bem simplesinho. Isso já é a minha parte de contribuição, igual eu falei, sendo solidário, que eu sei que é chato fazer isso, tá? Então, aqui, ó, deixa eu só mostrar aqui. Deixa eu só abrir rapidinho aqui. Vou achar aqui só um pouquinho. Aqui, pronto. Ó, aí você vai preencher isso daqui. Bom. E pedir para assinar. Essa aqui é a versão que a gente fazia muito antigamente. Era só isso aqui, pessoal. Chegava na escola, conversava com um, com o outro, e assinava esse documento aqui, e pronto, estava valendo o estágio. Era assim antigamente, tá? Na época que eu decidia as coisas. E aí era outras fichas que tá lá. Então, faz isso, tá? Se não conseguiu no estágio, vai lá, explica, ó, vou preencher aqui, eu preciso só você assina aqui para mim, para a gente começar, e depois a gente vai resolver essa questão do estágio, porque tá dando problema, tá? E aí, começa a assistir suas aulas, tá bom? Essa plano de trabalho tá lá, são aqueles 5 itens que eu falei, bem simplesinho, tá? Já vai definir com o professor qual o dia que eu posso vir, qual o horário, e aí a assinatura sua e do supervisor e do orientador, que é a minha. Só isso aqui resolvia a coisa antigamente, tá bom? Pessoal, milésima primeira vez, não é o professor Paulo que está obrigando vocês a fazer convênio, obrigando a preencher site, isso não sou eu, não foi eu que desenvolvi o aplicativo, por isso que tem problema que eu não sei resolver, tá bom? Aí essa parte aqui eu já tinha combinado com vocês, é a parte que eu posso ajudar. De 15, resolver essas mês e meio, 2 meses para realizar esse estágio, tá bom? E aí é óbvio que você começando a assistir a aula, a coisa vai fluindo, você vai conhecendo melhor o professor também, aí vai aparecendo essas coisas, ô professor, assina lá para mim, tem como? Entrar lá no site, fazer aquele cadastro lá, eu sei que é chato, se precisar eu te ajudo, vai resolvendo as coisas, conversando, tá bom? Mas enfim, de novo, eu fecho essa parte dos convênios, do site, eu sei que vai dar problema ainda, pessoal, e a gente vai tentando resolver aluno por aluno depois, tá bom? Porque tem aluno que vai dar menos problema, tem aluno que vai dar mais problema, é claro, tá bom? E a gente não pode ficar aqui todo o tempo falando disso. Mas agora sim, ó, tá? Então, primeira coisa que você vai fazer, pessoal, iniciar o estágio. Primeira coisa, conversar com o coordenador, o diretor, pegar o plano pedagógico da escola. Toda escola, todo colégio tem um plano político-pedagógico, o famoso PPP, 3P, tá? Plano Político Pedagógico. Nesse plano você tem muita informação da escola.
você vai ler isso, uma leitura rápida, não sei se não gasta mais do que 2, 3 dias lendo, né? Pegando um pedacinho de cada dia, claro. Quem tiver o final de semana todo vai ler muito rápido, mas está na escola, né? Você não vai poder carregar. No máximo, uma xerox, talvez, sei lá. Talvez eles tenham digital hoje, né? Tem que ver, na minha época que era físico. Ver se pode passar uma versão digital e tal. E aí você vai fazer aquele, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, o relatório inicial. Tá? Isso aqui, ó, tá um modelinho aqui. Já falei também nas outras aulas, não é obrigatório seguir isso aqui à risca, pessoal. Você pode pesquisar na internet como é o modelo relatório inicial de estágio, mas você tem que escrever de acordo com o plano político da escola. Seu nome, preencher os dados aqui, tá? Pode fazer, quem precisar, vou passar para os tutores a versão editável, né, no Word, por exemplo, tá? Faça tudo usando a tecnologia, pessoal, porque se você precisar, né, jogar lá no site, lá na frente, nos outros relatórios, só copiar e colar, tá bom? Esse aqui, de novo, aí já é Paulo Alexandre, professor. Aqui sim, ó, documento meu. Vocês vão fazer isso aqui e vão postar no ar. Essa documentação que vale a nota. Aí já não é mais burocracia, tá, pessoal? Aqui é a parte didática pedagógica. Isso aqui é o que é o estágio de fato. A gente já deveria estar aqui, né? De novo, repetindo, para ficar bem claro. Tá bom? Então, ficar algumas dicas na descrição das escolas, essas coisas. Isso aqui tudo você vai encontrar no plano político da escola. Tá bom? Então, é bem simplesinho. Aqui eu já sei que você foi à escola, conversou, já tem o seu supervisor, tá? Que é o professor da turma aqui. Bom, já sei que você leu o plano político e está, de fato, fazendo o estágio, vivendo a escola, tá bom? Posso baixar o termo do compromisso físico, pedir para os gerentes da escola assinar. Só um pouquinho, De Johnson, eu não entendi muito. Já vou pensando aqui para te responder aqui, tá? Esse compromisso físico. Ó, se for, Não, acho professor, que eu entendi. eu acho que eu escrevi aqui um pouco errado. Eu quero só saber, porque assim, com estágio eu tô tendo muita dificuldade. Eu até falei pro Jefferson aí, se a gente pode pegar, imprimir o termo de compromisso e botar a diretor e o coordenador assinar lá na escola lá, ele manual. Essa é a minha dúvida. Sim, aí entra no caso que eu falei, né, pessoal? Não é o ideal, mas, de novo, para adiantar, pode Mas sim, tá? depois que eu assinar ele aqui, por exemplo, como é que eu vou fazer para enviar isso para comprovar que eu fui lá na escola, ou tem que enviar só para você? Não, vamos lá, vamos por partes. Pessoal, o SAGE, toda vez que você preenche alguma coisa, já fica registrado, tá? Aí, tá, não tem o que comprovar mais. Esse aqui já é outra coisa, igual eu falei, ó, acabou. Isso aqui passou o SAGE, tá bom? Passou o SAGE, já fiz o termo de compromisso, estou apto a começar o estágio. O SAGE é para te liberar para fazer o estágio. Isso que eu estou mostrando agora aqui é quando você já está na escola. Isso aqui já é o estágio em si mesmo, tá bom? O que eu falei para vocês, ó, para ficar bem claro? Se tiver dando muito problema, ou no convênio, ou no SAGE, vamos começar o estágio enquanto vai resolvendo. Não é que eu não vou resolver, tá? A regra geral é essa. SAGE, deu problema, não estamos conseguindo resolver. Aí é aquilo que eu falei, ó, professor, tá dando problema, tem que explicar lá na escola, tá? Porque eu vou fazer isso aqui e vamos adiantando. E até o final do estágio tem que resolver isso, tá, pessoal? Se chegar lá no final, tá tudo assinado, mas não mexi mais com o estágio, vai dar problema. Igual eu falei, você pode passar na disciplina, mas chegar lá na frente vai dar problema. Aí já estou sendo bem claro, tá escrito, tá gravado, tá nos slides. É um risco que vocês, né, vão assumir. Mas eu entendo, igual eu falei, sim, o que eu puder fazer para ajudar, eu vou ajudar. Só não vou ajudar aqueles alunos que tentam uma vez, duas e desistem, né, pessoal? Porque, de novo, né, são quase 90 alunos, se eu não estou enganado. Imagina eu resolver 90 problemas. Difícil, né? Aí você está resolvendo só o seu problema. Então, obviamente, eu sei que é chato, mas é mais tranquilo. Tem um tutor para ajudar. Bom, então, de novo, pessoal, a gente pode adiantar agora, lá pelo dia 15, para ficar bem claro, a gente vai começar a adiantar o estágio, e mais acertar dentro da escola, trabalhando, fazendo seu estágio, e vai tentando resolver. Tanto convênio, se não resolveu ainda, quanto o SAGE, tá? Ok? Beleza? Professor, Oi. bom dia, tudo bem? Bom dia, bom. É a Maria. Certo. Deixa eu falar para você e para os colegas, né? Em relação ao convênio, eu até coloquei a mensagem aí no chat, né? Deixa eu ver aqui. A escola que eu trabalho, ela não tem o convênio, né? Não está lá no SAGE.
A Certo. SEDUC, sim. Eu trabalho nessa escola e o estágio também será lá. Aí, o que acontece? Quando eu solicitei para o meu diretor, ele falou que tinha que ver com a SRE, né? Que antes era chamada de DRE, né? Que hoje é Superintendência. Superintendência Regional de Ensino. Isso. Ele foi e falou que ia ver. E aí ele mandou, né, lá a carta de apresentação e tal. E aí eles estavam confundindo com instituições que não são, por exemplo, o FT, o Unitins, que não são instituições que têm convênio direto com a SEDUC. Então, por isso, eu acredito que também está tendo essa dificuldade de liberação. E aí, a inspetora esteve na escola essa semana, e eu falei diretamente com ela. O que ela me falou? Olha, você pode vir, ela falou para ele, pode liberar os 2 estudantes para estagiar, de boa, só que aí você solicita o projeto de estágio e um ofício de apresentação. Aí eu falei para ela, não, o ofício, né, o professor já mandou a carta, já entreguei para o diretor, tá tudo certo. Só que quando eu vou tentar cadastrar a escola no SAG, eu não consigo, assim como eu também não estou conseguindo cadastrar a minha supervisora, né, que é a minha colega, que eu vou estagiar na sala dela. Só que aí já ficou certo, na segunda eu já vou iniciar. E aí, só que assim, eu quero saber, porque lá no SAG me solicita que eu coloque o início de estágio e o término, se é só esse primeiro início agora, ou se já é do estágio completo. Não, é só desse estágio 1. Pessoal, lá no estágio... né? Vocês podem colocar assim, por exemplo, eu não vou aceitar a data anterior, mas pode colocar que começa hoje, essa data não é muito importante lá no estágio, tá? Hoje, e vai até ver lá qual que é o último dia do nosso estágio. Coloca lá o último dia, não tem problema, se terminou antes, terminou, tá? Mas é a validade do estágio, tá? Não precisa ser certinho, comecei dia tal, terminei dia tal. Deixa sempre uma folga, né? Porque a gente não sabe, às vezes é um plano, né? A gente vai fazer em 2 semanas, mas pode ser que adoece, pode ser que não tenha aula, então a gente sempre coloca um prazo maior, tá? É o prazo máximo. Aí pode colocar agora, por exemplo, quem for começar a mexer, dia 5 hoje, ou dia 6 amanhã, até o final de junho, vê lá qual que é o último dia da nossa aula, e coloca lá o último dia da nossa aula. Tá lá no plano. Deixa eu olhar aqui que eu já falo, quer ver? Deixa eu abrir aqui rapidinho. Deixa eu só pegar aqui, um minutinho, pessoal, que eu já pego aqui. Eu tenho aqui um planejamento. Pronto, vou até mostrar para vocês aqui, ó. Abrindo aí. Como é que vocês podem deixar aqui. Deixa eu ver se está aqui em cima. Não está nesse aqui não, deixa eu pegar o outro aqui. Só um minutinho, pessoal. Eu vou ter que entrar aqui rapidinho, só um minuto. Tudo bem. Bom, não vou fazer isso agora, mas vocês olham lá, todo mundo tem um AVA, tá lá no AVA, né, o planejamento, aula por aula, e pega a última aula lá, tá, pra gente não perder muito tempo aqui, certo? Coloca um prazo bem elástico aí, que não vai dar problema depois, tá? Então, assim, então nesse primeiro, a gente vai fazer a observação, tanto a observação da escola, analisar o PPP, e a observação do supervisor ministrando aula, né, acompanhar planejamento, essa situação. Isso. Aí, os próximos é que já vai ser diferente, né? Isso, o próximo vai ser regência, aí tem lá, a gente vai lá no manual, depois vai melhorando isso aí, tá, pessoal? Vou colocando direitinho. Nesse primeiro momento, só o estágio. E aí, esse primeiro momento, o estágio 1 são 10 horas? Não, estágio 90 horas, pessoal, no plano tá lá. 90 horas, tá? Tá ok. Inclusive, ó, aproveitando a pergunta da colega, é esse aqui que vocês vão colocar lá na hora de cadastrar o plano, junto com o termo de compromisso, vai ter lá. Inclusive, eu vou fazer, pessoal, isso que eu estava vendo com a aluna, né? Vou pedir para o aluno abrir e mexer junto, que eu não mexi na parte do aluno ainda, né? Não tenho como, tá bom? Mas aqui, ó, deixa eu só mostrar aqui para vocês aqui. Da aula 3 aqui, deixa eu só pegar aqui, ó. Eu coloquei lá já as dicas do plano de atividade. O que vocês vão escrever lá no plano é isso aqui, ó, que dá as 90 horas certinho, tá? Aí, aproveitando a pergunta da Maria, pessoal, até isso, é o que eu falei lá no começo, cada diretoria, que é a superintendência hoje, trabalha de um jeito. Teve umas aqui que foi muito simples, entrei em contato. Falou, não, professor, só mandar um ofício. Aí eu que estou mandando ofício para eles liberar o aluno. Tem outras, como a Maria acabou de falar, que mandar o ofício, um plano de estágio, tá? Então, assim, por isso que eu tô falando, tem casos que são específicos, esses casos, eu nem estou colocando na aula,
para não confundir, porque tem aluno que pode ir para particular, tem aluno que pode ir para municipal, tem aluno que vai para estadual, então cada uma vai ser de um jeito, tá? Por isso que é importante você fazer esse primeiro contato, aí já que o diretor que vai te informar, né, se ele aceita ou não, primeiro tem que aceitar, tem que ver se tem um professor, tá bom? E aí, encaminhando isso para nós, a gente faz. Vou até mostrar para vocês, é bom que vocês vão vendo, ó. Vamos por parte. Primeiro, isso aqui é o plano de estágio, que vai constar lá, tá bom? Dentro, junto com o termo de compromisso, dentro do estágio, vocês vão colocar isso daqui. Vou abrir o estágio aqui, daqui no finalzinho eu mostro, só para pegar um exemplo, lembrando que é diferente, mas a gente vai aproveitar já para pegar um exemplo aqui. Deixa eu colocar aqui, ó. Mostrar para vocês rapidinho. Aqui, ó. Esse é o meu, né, orientador. Diferente um pouco do de vocês. Por isso que tem que ter bastante cuidado na hora de falar as coisas aqui. Eu estou evitando falar para fazer isso, aquilo, que eu quero ver primeiro, junto com o aluno, tá? O que você vai fazer. Então, vou abrir qualquer um aqui. Deixa eu pegar. Vou pegar esse aqui, ó, por exemplo, tá? Ó, então, quando eu venho aqui, ó, visualizar termo, de novo, não sei se de vocês é igual, tá? Tá aqui, ó, plano de atividade. Então, você vai vir que, ó, tanto que é simples, ó, no plano de atividade, estou falando, né? E vai cadastrar cada uma dessas atividades. Vou cadastrar isso aqui só como exemplo. Vou pegar aqui, ó, o plano de atividades aqui. Deixa eu só aqui, ó, plano de estágio. Não, plano de atividades, cadê? Deixa eu só abrir aqui, já tem muito documento aqui. Só um minutinho, vou achar aqui, abri muita coisa. Dicas, plano de atividade. Vou pegar um desse aqui, ó, e colocar lá. Então, vou dar Ctrl C, simplesmente Ctrl C mesmo, ó. E vou colocar aqui agora, ó. Deixa eu ver. Salvar. Aí vai aparecer aqui embaixo, ó. Pronto, já coloquei um. Aí vai fazer a mesma coisa com os outros, tá? Adicionar atividade e coloco o outro aqui. Eu não vou fazer, tá bom? Vai fazer para os 5 aí. E pronto. Vou fechar aqui. E vai aparecer lá o item aqui, ó. Já apareceu um, vai aparecer o 5 e vai fechar 90 horas. Tá? Aí aqui, ó, editar termos, de novo. Não sei se o de vocês é igual ao meu, mas eu vou abrir aqui só para ver. Termos de compromisso digital. Aqui que tá dando um problema maior, né? Então, unidade concedente aqui, a SEDUC, o exemplo das estaduais. Deixa eu só ligar aqui a fonte, tá bom? Selecionar a escola. Aqui que eu falei para vocês, eu não vou conseguir falar de novo, é o setor lá, tal. Mas quando mandar o ofício... Oi. A Márcia, só uma dica aí para os colegas quando for preencher. Quando eu fui preencher, que eu digitava SEDUC, aí aparece duas SEDUC, tem uma específica aqui do Tocantins, que é só para nutrição, se eu não me engano. Certo, ela não aparece as escolas assim, pelo menos a minha não apareceu. Então, eu digitei Secretaria de Estado da Educação do Tocantins somente, aí aparece. Secretaria, é isso que eu tô falando, pessoal, tá vendo? A comunidade do pessoal da computação é assim, um fala pro outro, vocês têm que se organizar, tá vendo? Com tanta informação que a gente tem, quando os colegas que já fizeram começam a falar, Secretaria de Estado da Educação do Tocantins. Tá. Ó, isso eu já não sabia, porque eu não mexi com isso aqui ainda, tá vendo? Tá vendo? Mas é isso que eu tô falando pra vocês, você tem que mexer, deve ser essa aqui, né? Isso. Essa aqui, ó, pronto. Tá? E aí você vai aqui, vai digitar o nome da escola. Vou colocar aqui colégio, só para ver o que aparece. Vai aparecer, né? Vários aqui, ó. Aí, de novo, vocês vão fazer, pessoal. Eu não mexi nessa parte, porque eu não sou aluno, não sou estagiário, é diferente, tá? Ok? E, de novo, se eu for fazer isso para 80, 90 alunos, haja tempo, né? Não dá, tá? E aí, essa parte aqui, se não tiver, que vai fazer o convite aqui do supervisor, tá bom? Aí, de novo, o que eu vou fazer? Vou sentar com uma aluna, que não fez ainda, um aluno, já tá meio que acordar disso. E vou ver o que está acontecendo, porque eu não sei de fato, entendeu? Vou gravar a tela, mas, de novo, cada um pode acontecer um problema diferente. Aqui, já me falaram que o seu supervisor, né, depois que, exemplo, de novo, pessoal, das escolas públicas estaduais, depois que a DRE mandar, a CRE, né, a Superintendência Regional, mandar para o professor, para o colégio, você vai pegar o e-mail dele, vai vir aqui e vai fazer o convite, ó, e já vai digitar o e-mail aqui, tá bom? E aí vai chegar lá no computador dele, no e-mail dele, ele vai ter que entrar e fazer o cadastro. Essa parte que é chata que eu falei para vocês. Realmente é muito chato, mas, de novo, não é o professor Paulo Alexandre que está obrigando vocês a fazer isso, vai ficar muito claro. O que eu estou tentando fazer com os tutores, vou fazer com a aluna agora, tentar entender o máximo possível
para passar informações para vocês. Mas não esperem, se organize, converse com um com o outro. Quem conseguiu fazer um, conseguiu fazer outro, tá? Se precisar, mesma coisa, reclama para a coordenação, manda lá para o estágio. Eu sei que é muito chato, mas é o que eu estou fazendo, tá, pessoal? É o que eu estou fazendo. É isso. Professor, oi, quando, por exemplo, o representante da escola, que é o diretor, por exemplo, aqui na minha Ananás, eu tenho uns 12 alunos na mesma escola. Uhum. Então, é o mesmo diretor, o Willas. Aí chegou um convite para ele. Se ele assinar de um, fica assinado para todos, ou ele tem que assinar de cada um? Outra pergunta que eu também não vou saber responder, mas eu imagino que seja para cada um, porque cada um é um termo, cada um é uma matrícula, entendeu? Tá bom? Aí, até aproveitar, juntar as perguntas, né? Quando eu preencho o termo, o diretor, professor, estágio, orientador, são notificados também, não sei, pessoal, vocês estão fazendo pergunta específica do aplicativo, eu não sei, do sistema aqui, eu não sei como que funciona. Algumas coisas a gente imagina que funciona do jeito. Provavelmente sim, mas não custa, no caso da Márcia, avisar, ó, tem que assinar, professor, tem que assinar, né? Seria bom que chegasse uma notificação, mas não sei, e sei quem sabe responder é a equipe que criou, tá? Mas a gente não tem acesso a essa equipe, de novo, seria o pessoal da central de estágio, que eu falei no meio da aula, né? Por organização interna, eles não estão ajudando, mas seria eles que tirariam essa dúvida. O que eu vou fazer, para ficar bem claro? Essas dúvidas pontuais do preenchimento do SAGE, eu estou marcado uma reunião, vou primeiro reunir com a aluna, tentar fazer alguma coisa, porque vai ser diferente do meu, com certeza, tá bom? Inclusive vocês, quem for fazendo, for descobrindo, gravem vídeo, joga para o pessoal para ajudar, pessoal. Essa comunidade de ajuda mútua na área de computação é muito importante. Quem é dessa área sabe disso, né? Quem trabalha em TI, por exemplo, tá bom? Muita coisa que você aprende, passa para o colega, às vezes tem dúvida, e vai tentando resolver. De novo, não é o ideal. O ideal é que tivesse tudo já, né, num roteirinho, faça isso, faça aquilo. Tem lá no site, eu não sei se, não li todos também, obviamente eu li os que eu tenho que mexer, tá? Mas tem para vocês também, dá uma olhada se é suficiente, se não é, tá bom? E outra coisa, pessoal, eu sei que é muito chato, de novo, eu entendo tudo, a chateação do aluno, tudo, a minha também, do tutor, mas assim, nos outros estágios, vamos fazer a mesma coisa. Então, por isso que nesse primeiro estágio, é importante a gente encarar esses problemas, tá? Ah, não consegui, aí desistir. No outro estágio vai ter que fazer, de todo jeito, tá? Nesse estágio, para ficar bem claro, eu estou dando uma colher de chá, estou ajudando, estou tentando ser solidário o máximo possível, criei essa sistemática. Está dando problema aqui? Espera um pouquinho, vai que é um problema técnico, a gente resolve, já começa o estágio. Assina lá só aquele termo para saber que tem alguma coisa oficial e já vai fazer o estágio. Daí lá, no final, a gente resolve isso. Agora, nos outros, como a gente já passou pelo primeiro, não posso fazer isso, tá? Inclusive, de novo, até falei na aula, estou colocando, né, assim, minha cabeça a risco, porque estou fazendo coisa que está um pouco fora do roteiro. Por isso que eu estou sendo bem claro e pedindo para vocês também entender o lado do professor, né? Se todo mundo deixar de preencher o SAGE e fazer as coisas do jeito, não vai funcionar, tá bom? Espero que isso seja exceção da exceção da exceção. E até o final do estágio, até o final de junho, vamos tentar resolver esses problemas aí, tá? Daqui até lá, não sei o que vai acontecer, não sei se nas reuniões que eu tenho marcada no FT a gente resolve, se vai aparecer uma equipe de suporte, espero que sim, essa é a demanda, né? Tipo a central de estágio, para ajudar de fato. Quando vocês perguntarem as coisas, eu já falo, não, é assim, assim, assado, faz isso, faz aquilo, fica bem mais fácil. Mas, infelizmente, é um erro do UFT, tá bom? Que não tem essa equipe ainda, é o que eu estou brigando para tentar conseguir com vocês. Só sugestão, sei que é chato, mas de repente outro aluno de outro curso que já fez estágio pode ajudar também, atrás da informação, tá? É um problema que a gente tem que resolver aqui. Infelizmente, está dando muito mais trabalho do que deveria, né? Mas, de novo, pela última vez, para a gente finalizar a nossa aula, não é exigência do professor Paulo Alexandre, pelo contrário, quando eu peguei a disciplina, a primeira coisa que me falaram, o professor tem que usar o SAGE, tem que fazer os convênios. A primeira coisa que eu perguntei, é obrigatório? Eu posso fazer do meu jeito? Não, agora, não pode, tem que ser assim. Então, tá bom, tá? Paulo. E professor? Oi. Pode. É só mais para mim tirar uma dúvida, assim, porque quando eu fui na escola pedir autorização, a escola é conveniada e tudo, aí ele falou assim, mas eu só libero você para estagiar depois que eu receber uma notificação da CRE. Isso. A minha dúvida é a seguinte, quando eu preencho esse termo no site, que aí eles recebem a notificação para estagiar, que é professor, o orientador e tudo, essa notificação vai chegar automaticamente para a escola? Sim, presta atenção, no seu caso, né, é estadual, né? Isso. Tá, primeira coisa, você vai passar os dados para sua tutora ou tutor, e a gente vai fazer esse ofício para a Secretaria
para a superintendência regional, né, que era a antiga DRE, que a gente estava falando, diretoria antigamente, hoje é superintendência. E aí eles que vão encaminhar para a escola, ó, recebo o aluno, tal, só que você precisa falar para nós o nome da escola, aquele caso que eu falei lá no começo, a cidade, o nome do supervisor, tá bom? Que é o professor que você vai assistir às aulas, esses dados todos. Tá, aí vai ter esse ofício. Eu já até assinei lá o termo no site, então eu vou passar os dados para o tutor para que isso aconteça, porque a minha preocupação é essa, dele não receber a notificação. Não, vai sim, aí ele vai mandar para a escola, tá? Mas isso é a organização da CETUC, tá, pessoal? Não é nossa, não. Mas a gente já está entendendo, conversando, os tutores entramos em contrato, o Jabson. Tem muita coisa, pessoal, nem vou falar, porque senão desanima mais ainda. Mas tem muita coisa que a gente fez. Se a gente falar, o Jabson vai falar agora, não pedir a palavra, mas só para terminar, vou mostrar para vocês um aqui, ó, exemplo que a gente já fez, e vocês vão entendendo aí o que é o mundo burocrático. É isso e não tem como correr, né? Então, a gente está fazendo, na medida do possível aqui, tentando ajudar o máximo possível, né? Ó, vou mostrar de um aluno aqui, espero que ele não se importe, vai aparecer o nome dele, mas não tem problema não. Pelo bem comum, digamos assim, né? Então, tá aqui, ó, um ofício, né? Como que a gente manda lá, no caso aqui, coordenadora regional, isso aqui é do Goiás, ó, já é outra norma, só para vocês terem ideia, mas tem que ter o nome do aluno, o colégio, a cidade, e aí as coisas que eu vou escrever aqui, vou assinar e mandar, tá bom? Só assim, para eles liberarem lá. É muito parecido com o que está acontecendo aqui nas escolas estaduais. A gente tem que mandar isso aqui para a CRE, e a CRE vai entrar em contato com a escola, tá bom? E a escola vai receber vocês. Mas, de novo, para fazer isso, tem que ter esses dados, senão a gente não vai saber, não tem nem como comunicar, né? Por exemplo, é até bom saber quem que é a superintendente, essas coisas, porque que é oficial, tá, pessoal? É como se fosse um ofício, é uma coisa mais, né, tem que ser escrita, tem que ter os pronomes de tratamento certinho, tudo bonitinho. Não é um zap, não, libera o cara aí que ele vai fazer estágio, não é assim, tá? É conversa oficial, símbolo do UFT, tudo bonitinho, assinatura digital, coisas que vocês vão ter que mexer daqui para frente, tá? Hoje, um dos problemas, pessoal, que a gente está encontrando aqui no estágio é assim, a gente resolve muita coisa conversando no zap, no UFT também é assim, tá? Não tem aquela conversa formal, e alguns setores, alguns órgãos, a conversa tem que ser bem bonitinha, tem que ser por ofício, né? É o que eles estão exigindo, e não estão errados, tá bom? Aí é óbvio, aquilo que eu falei no começo, cada escola vai falar de um jeito, cada diretoria, cada superintendência, tá bom? Aí é caso específico, por isso que eu nem vou falar muito, que cada caso é de um jeito. Aí só você indo lá na escola, de repente entrando em contato com a superintendente para saber, tá bom? Vou deixar o Jabson falar. Professor. Pediu para falar. Oi. Seria possível você enviar, por exemplo, para a Verusca essa carta editável? Porque a gente recebeu ela em PDF. Porque aí, caso eles solicitem que a gente faça a carta pessoal, né, para cada estudante, porque lá tem uma listagem com o nome de todos. Uhum. A gente mesmo poderia colocar os dados, ao invés de estar tendo essa burocracia de devolver para ela, de mandar para você refazer e devolver para a gente, porque você já manda assinada. Só que não pode, né, pessoal? Exatamente por causa da assinatura, eu não sei. Não tem como, né? Não, a ideia é muito boa, só que isso, a burocracia se esbarra nisso, pessoal, porque o assinal tem que entrar no portal do Gov e tal, entendeu? Isso que eu falo, a gente seria muito bom se pudesse assim. Mas eu vou tentar conversar com os tutores, ver se eles assinam. Se eles puderem assinar, já fica mais fácil. Aí tem que ver lá também se o pessoal aceita. Às vezes eles exigem, por exemplo, que seja a coordenação, que seja o professor, não pode ser o tutor, tá? Então tem essas coisas aí. Mas a gente vai conversando durante a semana, a ideia é muito boa, gostei da ideia, que já facilita, principalmente para mim, né? Porque eu vou ter que assinar por 90. Aí os tutores têm que assinar por 20 e pouco, já é mais tranquilo, tá? Exatamente. Mas vamos conversar direitinho, também tem que ver se as normas lá da superintendência aceitam que seja o tutor. Eu acredito que sim, não deve ter muito segredo, porque o tutor tem autonomia também, tem o e-mail do UFT, é uma conversa oficial, tá bom? Mas vamos ver, sim. Aí eu vou conversando com eles no nosso grupo separadinho, para a gente entrar. Também quero não ficar fazendo compromisso, que são outras pessoas, não posso fazer compromisso pelos tutores, né? Exatamente. Bom, mas vou levar em consideração, sim, a sua dica, foi muito boa. Obrigado, viu? Por nada. Jabson? E, Paula, é só para deixar os acadêmicos aí a par da situação, diante de tudo que você colocou. Semana passada nós estávamos atrás de alguns documentos, né? Por exemplo, a pendência em relação àquele anexo. E eu fui na secretaria conversar com o pessoal que é responsável pelo acordo de estágio com a universidade lá dentro da SEDUC.
E, pelo que eu percebi das dúvidas que foram encaminhadas para o meu WhatsApp, principalmente a respeito do projeto, né, que a instituição, as unidades escolares estavam exigindo esse projeto. E foi colocado pela coordenadora do estágio dentro da SEDUC que o projeto é o plano de ensino. Então, se alguma escola cobrar além do que essa exigência de dentro da SEDUC, entre em contato comigo que eu vou lá de novo conversar com a coordenadora de estágio dentro da SEDUC, porque ela me passou que o projeto é o plano de ensino que foi disponibilizado da disciplina. Tá? Outra informação que ela passou que eu acredito que é interessante para todos. A SEDUC acabou de adquirir kits de robótica, e foram em torno de 200 ou 250 kits. Claro que não vai atender todas as escolas, né? Mas já para os acadêmicos começarem a pensar em algum projeto de intervenção, o que eles podem fazer, senão, eu acredito que não vai dar tempo para o estágio 1, mas para o estágio 2, já começar a pensar no que eles podem propor na utilização desses kits de robótica, tá? A previsão de entrega é agora até o final de maio. Outra observação é a respeito da EJA, professor, só no início lá, que para ficar um pouquinho mais claro, quando você cita a EJA, é todos os segmentos, porque tem o primeiro segmento, que é a primeira fase do ensino fundamental, segundo segmento, que é a segunda fase, e terceiro, que é o ensino médio. Eles podem estagiar no ensino médio da EJA? Não, só no ensino fundamental, que seriam os 2 primeiros ciclos, pelo que você falou, né? Seria o primeiro segmento e o segundo segmento, tá? Só isso. Então. Isso. Beleza, então. É isso. Professor, Oi, em relação aí à EJA, porque como eu trabalhei com EJA recentemente, como lá está colocado que nós temos que fazer o estágio de 6º ao 9º ano, então é só no segundo segmento da EJA, no caso. Não, mas é por isso que eu falei, é uma exceção, estava até destacado, né? Como a EJA já como fala, compacto, né? É menos, 7, já 2 em uma, então fica pouca opção demais, seria só 2 salas, vamos dizer assim. E já são... No caso, seriam 4, né? 6º, 7º, 8º, 9º. Só que isso... Mas assim, como já são adultos, a ideia é a seguinte, aí está permitido no EJA só, no sistema EJA, que seja no ciclo anterior, porque já são adultos, né? Geralmente, eu acredito, pessoal, que no EJA não é mais só o pedagogo, já são professores licenciados que dão aula nesse primeiro ciclo também, por mais que sejam, né, as atividades relativas lá às séries iniciais do ensino fundamental, mas não é a mesma coisa de ensino de criança, eu acredito, tá? Então, por isso que teve uma demanda do aluno, eu achei por bem, né, para facilitar um pouco, né, liberar, no caso da EJA, primeiro e segundo ciclo, tá? Que é o equivalente ao ensino fundamental. Lembrando que se for seriado, só segunda fase, 6º ano para frente. Agora, se for EJA, Educação Jovem e Adultos, qualquer um ciclo do ensino fundamental, só não pode ensino médio, tá bom? Entendido. Sempre a critério do aluno, quem quiser, né, escolher, é uma opção a mais, tá? Só para dar uma facilidade a mais aí, ok? Só para aproveitar, pessoal, a gente finalizar, aproveitar a fala do Jabson, todos os tutores, agradecer, a gente está correndo muito, tudo que a gente está podendo fazer, está fazendo, o Jabson foi atrás do convênio, de anexo, então assim, sendo bem sincero, a desorganização não é só por parte do FT, tem documentos que a gente foi atrás, que seria a SEDUC que forneceria, o Jabson descobriu que não tem, conversou, foi, então assim, por isso que a gente está tendo muitos problemas, tá? Mas enfim, a gente tem que tentar resolver os problemas, não adianta, né, Jabson, falar que tem problema ali, aqui, se a gente não tenta resolver, dá o máximo possível, tá? E até para eu poder cobrar as instâncias superiores da UFT, a gente tem que tentar resolver, ó, tentou e não conseguiu, né? Se a gente falar que tem um problema aí, eles perguntam, tentaram fazer o quê? Não tentei fazer nada não. Aí é meio estranho também, tá? Eu sei que é muito chato, tá bom? Até essas questões igual estão falando, né? Cada diretoria pede uma coisa, cada superintendência, a gente tem que entender que a gente não é obrigado a colocar a nossa maneira de trabalhar, né? Eu não posso, como professor, seria muito bom se eu pudesse bater o martelo, né? Ser ditador, não é assim, seria muito fácil, a gente já daria outros 500, já estaria lá na frente no estágio, tenho certeza que vai simplificar muito, mas não pode, muito menos em outro órgão, que é um terceiro em relação a nós, chegar nas superintendências, não, é assim que tem que fazer. Se eles estão pedindo alguma coisa, a gente tenta enviar, né? Mesmo que às vezes a gente sabe que não precisa, mas é a vida, pessoal. Se a gente for, às vezes, né, ficar batendo de frente, discutindo muito, passa o tempo, não resolve, cria um desânimo entre as partes, então, é tentar resolver, né? Tem hora que a gente, como aluno, como estagiário, tem que abaixar a cabeça, eu como professor, que eu sou subordinado a coordenador, coordenação geral, reitoria,
baixar a cabeça mesmo que não concorde e fazer, tá bom? Às vezes, é a melhor maneira de tentar resolver. Aí, é claro, tentei, não consegui, aí é óbvio que eu vou lá conversar, ó, não dá, já fiz isso, aquilo, vamos pular essa etapa aqui, que não tá dando certo, tá? Mas é isso. E, de novo, quem pretende entrar nas escolas, que eu acho que a maioria, esses problemas farão parte do cotidiano de vocês. Quem entrar no Estado, esses dias mesmo, só para terminar aqui um exemplo bem simples, uma colega teve problema salarial, ela foi resolver, e óbvio que não resolve na escola, não resolve com o diretor, é outro setor, que é aqui em Palmas, tem que entrar em contato, tem que escrever e-mail, é chato, mas é como funciona a vida hoje em dia, tá bom? Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode perguntar, se não, vou finalizar aqui, e só a última fala, pessoal, conversa entre vocês têm o mesmo problema, então várias pessoas pensando no mesmo problema é mais fácil, né? Hoje, aqui na aula já teve dica da Secretaria do Estado, dica de como fazer algumas coisas, dicas das conversas das diretorias, montem um grupo de vocês, alunos, acho que já deve ter no Zap, troquem informação. Tenho certeza que se vocês unirem, o Jabson é o nosso tutor que é específico da área, formado em computação, ele sabe que é muito forte isso, né, Jabson? Fala um pouquinho dessas comunidades de dúvidas, fórum, o pessoal sempre faz isso na computação, né? Jabson? Parece que eu... Acho que o Jabson teve algum problema. Tá bom, pessoal, a dica final é essa, se unam, tá? Troca informação, e aí pode ter certeza que muitas pessoas, igual a turma de vocês, que é muito grande, tendo informações, trocando informação, é bem mais simples de resolver. Conversem com os tutores estão sempre em contato comigo, a gente está tentando resolver tudo, tá bom? Abraço, se alguém quiser falar mais alguma coisa, já fecha aqui, despeço de todos, desejo bom sábado, bom domingo aí, e vamos para frente. Amém, obrigada. Valeu, Perusca, abraço a todos.